Amém? Amém. Senhor, a gente dá obrigado por este momento tão especial, tantas famílias aqui juntas em um lugar. Obrigado por cada um de vocês que está aqui neste momento. Obrigado porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui louvando a nosso Deus. E como já falamos de bênçãos, de doenças, espero que essas pessoas se curem, né? E Deus cuide deles. E a senhorita Paula, eu quero aquilo que se realize. Não é doença, é só algo dela que quer fazer. Pero é coisa boa. Boa para ela e para todos nós também. Obrigado, Senhor, por tudo que acontece em nossa vida. A senhorita Marta também, que já falamos, está muito bem. E obrigado por todas as mamães que estão aqui neste momento. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor. Amém. Amém. Ainda nada aqui, não tem? Nada falta. Página 15. Página 15. Número 92. 92. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, por tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre eu te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. 94. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci
que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como eu sou. Contigo eu fui crucificado, morreu o velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. 93. O teu amor se estende além dos céus. Peraí, mas desculpa aqui. Então tá certo. Agora fala. O anel tá sem gravata aqui, mas. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostra que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vem comigo estar, o teu amor me enche o coração, encontro paz na sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de águas vivas beberei. Tu és meu rei. Hoy día fue só música de elite, né? Primeira estrela, né? Primeira estrela, né? Inédita, não. Inédita. Aí você vai aprender. Pega o nome bem, não, Vitor? Vamos abrir em Salmos. Salmo de número 2. Vai pra mim que é trazer. Por favor. Salmo 2. Salmo 2. Número 2. Não, ele é Foi o música da Bíblia. Foi. Salmos 2, né? Capítulo 2, né? Número 2. Salmo não é capítulo. Mas é bom, né? 2.
2. Quem pode ler do 1, vai ser do 1 ao 3. Não sei. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam. A minha vista não dá nada. Dá não. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Tem alguma outra oração? Número 4. Não. Não, mesmo. Repete o só para a gente ver. Na 2 ou na 3? Tá aqui, né? Já, tá bom. Tudo igual. ¿Por qué as naciones pagas planejam revolta? ¿Por que o povo fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam a seus governantes, fazem plano contra Deus, o Senhor, o rei que ele escolheu. Esos rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que ele tem sobre nós. Bom, vamos explicar isso aí. Olha, irmãos, o que é que a gente pode. O que é que o salmista aqui está falando? O que é que a gente pode ver desse texto? A gente pode imaginar aqui o que é que ele estava pensando, o que é que ele está querendo mostrar. As pessoas se querem se livrar de Deus, né? Isso, as pessoas querem se livrar de Deus. A inutilidade de guerrear contra Deus. A inutilidade. Né? As pessoas podem fazer os planos que forem, pensar, analisar, planejar. Mas tudo isso será bom diante do Senhor. O pensamento deles é que o pensamento deles, eles estando com Deus, é como se estivesse amarrado, né? Que ele fala: sacudamos as suas cordas, né? Rompamos as suas ataduras, né? Eles queriam, né? Eles faziam esse montinho, né? Não queremos mais esse Deus, né? Vamos fazer da nossa própria vontade. Eles queriam a liberdade, né? Isso. Que não poderia ter. E é o que ele fala, né? Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, coisas sem princípio. E os próprios reis da terra, né, também se ajuntaram, se conspiraram, né, contra o ungido de Deus. Então aqui a gente vê um pouco parecido com aquele momento da crucificação, né? Então aquele povo crucifica, e os próprios reis, né, lavando as mãos e entregando o ungido de Deus para se morrer. Aqui as pessoas podem imaginar o que quiser, né, contra Deus, mas não adianta que eles podem até maquinar tudo, né, como eles querem, mas o Senhor faz agir, né, Deus. Lá foi o que ele vai dizer, né? Deus vai agir. Eu tiro como o meu ex-marido dizendo, depois da audiência, né, dizendo, falou pra mim, né, quem é que tá com Deus? É eu ou você? Porque ele quer dizer que ele que tá com Deus, eu não tenho Deus, né? Ele é que tá com Deus, que ele que venceu, as coisas dele tá tudo bem, eu tô na lama, ele tá bem. A gente sorri, né? Debater
não tem como. Verdade. A gente olhando todo o materialismo, né? Nunca foi o foco do Senhor, né? Trazer a nós uma vida de abundância. Né? Sempre ele falou que a gente ia passar por aflições. E olhando os primeiros cristãos, todos eles olhando a olho nu da gente, olho carnal, todos eles morreram de desgraça. Né? Isso. Comido por leão, É. né? Queimado. Crucificados, cortado o pescoço, Exatamente. apedrejado. Então, a nossa, se a gente olhar nesse contexto, né, os filhos de Deus eles vão passar por provações. Mas aqui é os próprios desobedientes que estão querendo se sair da presença do Senhor. E Deus, ele disse, olha, eu sou o dono de tudo. Tu só está vivo porque eu estou deixando nesse contexto. Porque aqui ele diz, olha, vamos sacudir as algemas. E o próprio Deus, lá de cima, ri de cada um de nós. Porque a gente não pode fazer nada. Como aquele estudo que foi dado sobre a ansiedade. Né? Não podemos de maneira nenhuma mudar o corpo da nossa vida. Nada. Mas não pode mudar nada disso. Isso se Deus não permitir. Então Deus sabe o dia que eu nasci e sabe o dia que eu vou morrer. Graças a Deus que eu não sei. Né? Desse dia, né? Mais alguém? Porque como é um salmo messiânico, né? Um salmo que retrata aí um pouco da vida de Jesus, do que ele passaria, fiquei meditando aqui sobre como Deus anda de forma antecipada a sua revelação, né? Quantos séculos antes, né? Foi escrito isso aqui, né? Então, até mesmo quando Jesus, nós, eu aqui e a Ivone, estamos no grupo de leitura da Bíblia em um ano, e essa semana, né, Ivone, foi só retratando a morte de Jesus, a morte e a ressurreição. E aí a palavra que mais Jesus citava estava escrito que o Messias teria que padecer. Aí ele vai sempre falando, mas está escrito, está tudo escrito, né? Então, assim, Deus ele tem essa maravilhosa graça para nós, mostrando tudo de uma forma antecipada. Ele revelou a sua vontade completa aqui. Então, o que nos falta, às vezes, é ateitar para o que essa palavra está dizendo. Está tudo aqui. A gente tem que pedir ao Senhor discernimento, porque senão acontece o que aconteceu com do caminho de Emaús, né? Também nós lemos essa semana. Estão lá discutindo com Jesus, lamentando a morte dele, ele está ali do lado, né? Falando com eles. Aqui, esse salmo é de Davi, segundo é apresentado. E Davi, ele questiona aqui as nações ímpias, ou dependendo da versão, o povo pagão. Ele está falando de duas classes, as nações em si, o povo, e também quem? Isso. E no segundo ele fala o quê? Os reis. Autoridades, isso. Autoridades. As nações pagãs, ímpias e até as próprias autoridades. Porque o primeiro versículo está fazendo uma pergunta. Não tem interrogação de todos? Ele está perguntando por que se amotina as nações e os povos imaginam coisas vãs? Naquilo que ele vai falar. Como a irmã falou, é inútil. Então, por quê? Do que adianta esse povo se ajuntar, se amotinar e imaginar coisas vãs? Imaginar que pode estar livre de Deus, imaginar que Deus não existe, imaginar que Deus perdeu o controle, imaginar que ele pode tomar a rédea da sua vida e ele ter o autocontrole de dominar o curso da sua vida e resolver tudo. Por que esse povo ainda acredita nisso? Como se fosse assim, né? Tentando exemplificar. E no 2, ele vai entrar nas autoridades.
os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos a minha fala, se mocomunam contra o Senhor, está dando aqui duas pessoas, não é isso? Contra o Senhor e contra quem? São de duas pessoas, mas não falou, é um salmo messiânico, ungido aqui, Jesus, o rei, aquele que Deus ungiu como o rei absoluto. E eles dizem aqui, ó, roubamos, ele está falando agora desse conjunto, qual é as coisas vãs, inúteis que os povos e os reis e os príncipes estão imaginando? Ele vai dizer aqui no inferno, é isso? O que é que eles estão querendo dizer? Rompamos o quê? As suas ataduras e sacudamos de nós o quê? As suas cordas. Algema, pronto, mas é muito bom. Então está Davi, segundo o coração de Deus, aquele que faz parte da nação de escolha de Deus, que tem a lei, aqueles que os que cumprem a lei segundo a vontade de Deus, ele falando daqueles que não estão segundo a vontade de Deus, os gentios e os reis que se levantam contra o Senhor Deus, pensando que pode ter uma vida sem Deus. Davi como rei, ou como ungido, ele sendo o rei daquela nação de Deus, mas ele não tinha essa imaginação, ideia de tomar de conta do povo de Deus, sem estar amarrado, sem estar algemado, sem estar preso, sem estar em unidade com quem? Com o próprio Deus. Davi como rei, ele vê que não tinha essa condição. E ele pergunta, como é que o povo pensa que pode fazer alguma coisa sem Deus? O que é que o povo acredita que pode se desapegar de Deus e tomar de conta da sua própria vida? E eles pensarem que eles são o rei da própria vida deles, porque Deus é o rei e Deus escolheu um rei ungido, aquele que dá vida, Jesus. Olha que interessante. Aqui é mencionado lá em Atos, Atos capítulo 4. Atos 4, 25 e 26. Atos 4, 25 e 26. Não pode ser não, depois vai ter o outro. Atos 4. Você pode ler. Pode ler, cara. E disse, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo, porque se empureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as suas autoridades, e ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Pronto, só tá aqui. Então, olha só, aqui ele está mencionando o quê? Esse próprio Salmo, porque o Salmo era conhecido pelo povo de Deus. Imagina que o Salmo era conhecido, ele tinha entendimento. Então, quando ele fala isso aqui naquele tempo, quem tinha um conhecimento da palavra de Deus, aqueles que sabiam, iam saber que isso aqui era, como eu não falo, bem antecipado, já estava falando sobre isso. Então, ele está dando a luz, ele está mostrando, ó, isso aqui estava lá falado pelo Espírito Santo, por intermédio da boca de Davi. E é o que acontece. Os povos, os reis, as autoridades se amontinam contra o Senhor. E contra o Senhor, e contra quem? O seu ungido. Contra Jesus. Aí, o 27 ele diz, Olha aí. porque verdadeiramente ajuntaram-se nessa cidade
contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, e Herodes postulado com os gentios e a gente de Israel. Olha só. Então, tudo acontecendo. Tudo que o Salmo já tinha falado Davi, através do Salmo. Tinha falado e mostrado. Agora no capítulo 12, Atos capítulo 12. Quem leu o 36? 36. Atos 2, 36. Saiba os teus inimigos, os estabelo. Não. 36. Tá chegando 35. Tá. É o 2,36. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não. Vai lá dentro disso aqui, Pedro, falando para aquele próprio povo lá. Saiba, com certeza, toda a casa de quê? Israel. Ele não está agora falando do povo pagão, do gentio, não está falando das autoridades. Aquele que Deus levantou como Senhor e Cristo, porque essa palavra Senhor tem um peso muito grande. Ela é como rei, é o dono da situação. Hoje, Senhor é uma coisa muito, a gente não tem um peso mais nas palavras. Mas naquele tempo, o Senhor, quando você diz, rapaz, você é meu Senhor, sabe o que você está dizendo? Que ele é do quê? Meu dono, meu rei, a propriedade, meu Senhor. Eles não têm mais o que isso. Então agora nós estamos vendo a própria nação, a própria casa de Israel, não aceitando o reinado do ungido. A aprovação de Deus com Jesus. E fazendo o quê? A própria nação também crucificando. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. É. Mas todos quantos receberam, Isso. deu o poder de se tornar filho de Deus, né? A saber os que creem. Justamente. Os gentios. Então, irmãos, para nós que conhecemos, estamos na caminhada e dizemos que Deus é nosso Senhor, será que a gente também não está para ficar um pouco liberto de Deus? Sacudir um pouco das suas algemas? Sabe que às vezes Deus. É a lei, né? E sabe que às vezes a gente está se sentindo tão preso por Deus, por tanta coisa, tantas coisas boas que Ele nos confiou? Será que a gente, né, nós que estamos sendo o dono da nossa vida e decidindo o que é que eu faço para Deus ou o que é que eu não faço? Ou será que realmente Deus, Ele é o rei da minha vida? E será que eu estou realmente, vamos falar assim, algemado a Deus? Preso completamente a Ele. E como Paulo disse, Sou prisioneiro de Cristo. sou prisioneiro de Cristo. Não vivo mais, Não vivo vazio. mas Cristo vive. será que Cristo está vivendo em nós por completo? Ou será que é algumas coisas só? Ou será que é só o momento que a gente deixa Ele nos usar? Isso. Porque às vezes, de certa forma, a gente está no religiosismo legal. Mas no restante da nossa vida, a gente, às vezes, querendo ou não, no nosso íntimo, a gente está querendo estar um pouco o quê? Desligado da nossa coisa de Deus, porque agora eu tenho que resolver meus problemas, minhas coisas. Será que é só o povo do mundo que está querendo essa liberdade, essa amotinando? Como é que nós estamos na prisão por Deus, prisioneiro de Deus, não vivendo mais eu, mas deixando Deus fazer aquilo que Ele quer na nossa vida através de Deus, porque a esse Jesus que Ele deu como quê? Como ungido, como rei. E se a gente for ver o que Jesus pede de nós, vai muito além do que uma sequência de reuniões, religiosismo, de coisas interessantes. Saber das escrituras. Mas e saber das escrituras. Será que é só o povo gentil? Como é que estão nossas cadeias com o Senhor, nossas correntes? Como é que
você se sente? Será que Jesus está sendo o rei da minha vida por completo? Por completo, e por completo em tudo mesmo? Em todos os sentidos? Não só no dia que a gente está tudo combinado aqui, ou lá no outro canto, né? Tudo ajeitadinho, tudo comportado. Não fala, É. não briga, É, não grita. como é que está nós? Lembrando agora dessa pergunta, eu lembrei daquele filme Troia. Assistiu Troia? Rapaz, eu sei só. Então é o do. Já assisti, já. Do Eu ator acho. principal, Assisti Brad não. Pitt. Assisti não, já ouvi só os lances aqui para as pessoas. Aquele homem, ele foi de uma certa forma, no filme, né? Ele foi ungido para ser um vitorioso, né? Desde criança. Mas teve uma parte do corpo dele que não foi ungido. Foi o pé, Qual que é? calcanhar, né? Aqui. De aqui. E assim, ele venceu todas as guerras, todas as batalhas. Mas no dia que acertaram o calcanhar dele, o pé dele, ele morreu. Uma coisa assim, banal, né? Que dá até uma frustração assim do filme, sabe? A gente vê ele morrer com uma flechada no pé. Eu fiquei pensando assim, como o irmão falou, né? Às vezes tem algo, é uma coisa às vezes até pequena que está em nós, que não está completamente entregue ao Isso. Senhor. E às vezes é como o irmão falou, né? Você está seguindo aquele ritual bem direitinho, no dia, horário, marcado, local e tudo, mas tem algo ali que você não está deixando Deus trabalhar, ou teve, né? 100% do seu corpo, né? Então no filme ele morreu por aquilo ali que faltou. Um pouquinho. Bem pouquinho, né? Imagina o corpo todinho, só o pé. Mas isso pode acontecer na nossa vida espiritual. Jesus ele diz, olha, é melhor entrar no reino de Deus faltando o teu olho, faltando uma das tuas mãos, do que aqui. Eu creio assim, sabe? Porque nós estamos quase abrindo os olhos. Nós estamos quase saindo do religioso. Mas como bem a irmã falou, tem coisas na gente que a gente não se entregou. Então que Deus ele possa, a gente possa dar permissão, ele abrir toda. Porque ele mora dentro da gente, todos os nossos quartos. Sabe? E mexer nas gavetas, onde tem um erro. E a gente, né, de uma ou duas, pedir a ele, tira isso de mim, né? Ou porque eu não pecar mais contra o Senhor, que o Senhor me tire da terra. E eu consigo entrar pela tua misericórdia. Então, é porque a religião está demais. E a tendência nossa, né, da Igreja de Cristo, é não olhar para as Escrituras, mas querer se modelar aos pagãos. A doutrina pagã. E aí é onde a gente deve estar se acordando. E eu creio que tem momentos que eu estou vendo isso. Mas ainda tem muita coisa que a gente tem que abrir mão para seguir o Senhor. Porque olhando para a vida daqueles homens, no 42 de Atos, aqueles homens tinham reunião todos os dias. Aí já é uma facada em cada um de nós. Então, essa reunião todos os dias, hoje para nós, pode ser o nosso viver sozinho ali. Né? Sempre, de vez em quando, a gente está mostrando em pontos das escrituras algumas. Porque Deus ele vai trabalhar. Se a gente olhar a vida de Paulo, ele se entregou por completo. E aquele versículo que ele fala lá em Gálatas, nenhum de nós temos a capacidade de dizer, hoje eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne,
pegar emprestado aquelas palavras do Espírito Santo que estão trabalhando na nossa vida. É difícil, né? Aí é fácil falar, né? Não, talvez vocês não entenderam, né? A profundidade do cristianismo. Entendi. Aí entendeu? Falar é fácil. Aqui é tudo diferente, né? Então, nós temos que parar de perceber, sabe que realmente eu sou prisioneiro de Cristo, sabe que às vezes aquela palavra eu estou querendo tirar um pouco das ataduras, das algemas e resolver do meu jeito, a minha necessidade, aquela coisa que eu tenho que fazer. Infelizmente, eu gosto muito de falar com as pessoas, sabe? Sobre a palavra, sobre Deus. Né? Que a gente vê que a maioria das pessoas querem Deus, acreditam fielmente. Mas o que é que elas não querem fazer para si? Uma responsabilidade, irmão. Com o Senhor, ela mudar a vida dela, ela acabar o comércio dela, ela acabar o vício dela, ela acabar as amizades dela, ela tem sabe o quê? Hebreus 10, né? Ela tem um ajuntamento, ela tem que lidar com os erros dos cis, com as enrascas, ela tem que lidar com o ser humano. Se você for ver hoje, a maior complicação do ser humano é os relacionamentos, tanto conjugal como no trabalho. Muitas pessoas não dão bem no trabalho porque às vezes não sabem enfrentar um relacionamento com a diferença do colega. Na igreja do Senhor, muitas pessoas abandonam, não tem mais aquele amor, aquele brilho, porque se desgasta com um com o outro. E prefere o quê? Prefere soltar o quê? As altaduras, as amarras. E você vai ver que, às vezes, as nossas algemas, vamos ilustração, né? É perigoso, né? Você não vai entender. Talvez se algo físico da nossa algema fosse a irmandade. Né? Você tem que dar o suporte para o irmão, amar o irmão, ver o conjunto, viver no conjunto, estar com Deus, estar envolvido nas coisas de Deus. E é claro, porque tem uma coisa, não sei. O nosso ânimo no ajuntamento, a nossa alegria, o nosso desejo de estar aqui, de estar com o irmão, de abraçar, de se debruçar na palavra do Senhor, de louvar o Senhor junto, é um reflexo, uma imagem daquilo que eu estou vivendo. Daquilo que eu falo para o ímpar, daquilo que eu trato os outros. A maneira que eu estou ali me deixa com a vontade de estar próximo do quê? Das coisas de Deus. E se existe uma coisa que é estar bem próximo de Deus, além do nossa leitura particular, a nossa oração no quarto e tudo, você tem uma coisa que é estar bem, como é que eu posso dizer? Aqui com o Senhor é estar o quê? É unidade, é estar ajuntamento. Porque o próprio Jesus disse o quê? No questão de ajuntamento. Foi o que Jesus disse. Não tiver dois ou três. Olha só como é que ele faz essa situação. Não é verdade? Então, o desejo do ajuntamento de um ou dois, ou multidão não sendo multidão, ou de estar em compromisso, de estar em ser devedor do meu irmão, da minha irmã, ser cúmplice, é um reflexo daquilo de como eu estou com Deus, de como eu estou pregando, de como eu estou buscando, de como eu estou decidindo as minhas coisas, de como eu estou escolhendo o meu trabalho, de como eu estou escolhendo a minha casa nova onde eu vou morar, de eu estou escolhendo onde eu vou estudar, de eu estou escolhendo qual a roupa que eu vou comprar, de eu estou escolhendo qual a faculdade que eu vou fazer, de tudo isso é que vai trazer um envolvimento se eu quero ou não quero estar o quê? Fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é um conjunto. Porque é o que eu vejo, como eu estou falando, muitas pessoas até temente, justos, honestos, bons cidadãos, legais, até mais do que eu, que estou
né? Ali, palavra, cantando, você vai atitude do cara ali. Mas ele quer tudo, ele sabe de tudo de Deus. Mas ele nunca quer o quê? Tá o quê? Algemado. Algemado. Preso, né? Preso. Porque preso é uma prisão, né? É uma prisão. Vai pegar a liberdade dele. É, E as pessoas não querem isso. não quer quebrar a cabeça pro outro. Não quer dar a vida pelo outro. Se você for ver, é interessante, pode pegar. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coincidência ou não, lá em 1 João 3,16. Olha só, 1 João 3,16. 1 João 3,16 também. E pode ir. 1 João 3,16. Conhecemos o amor disto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida. Está lá em João, ele falou lá. E a vida por nós. E nós devemos o quê? Dar. Dar a vida por nós. Porque na minha tem isso aqui. E isso é. A gente fala, para que Uma corrente malquesa. que é um algema que é essa, na verdade. Mas esse que é o mais fácil, o quê? Fazer o quê? Sacudir. Se libertar dessas algemas. O conjunto. Como eu falei, as coisas simples, no meu particular, eu e o ímpio no trabalho, na vida, na escola, e eu com o irmão. Mas o Senhor quer reinar nossas vidas. Ele tem para nós as rédeas. A rédea não é legal porque a rédea tem o costume, né? A rédea é conduzida. Não, é porque a rédea o pessoal leva para o cavalo, né? O cavalo deixa mais. Mas é tudo isso, é o gênero, é a corrente, é essa prisão com Deus. É isso, é o que Deus fez para nós. E aí, o que é que ele fez? Como eu estou falando? É do conjunto? Não. É da minha vida cotidiana, longe da irmandade, vamos dizer assim, né? Onde eu estou, no meu ambiente secular, e o reflexo aonde? Na irmandade. E é claro, tudo isso no Senhor. Na vontade do Senhor. Que não na minha própria vontade. Que Cristo venha ser o Rei de nossas vidas. Que não venhamos fazer como aquele povo, né? Não aceitar Deus e nem quem? Ungir. Messias. Quem quiser comentar uma coisa, está aberto. Deixa eu ver se a gente tivesse aqui, ele falar. Quem? Tá. Ah, sim, sim. Serginho. Esse último texto aí, para a gente dar a vida para o irmão. Jesus ele deu a vida por nós porque ele tinha vida. Nós também temos. Ele nos vivificou. Pois é, mas como a gente pode ver a situação da nossa vida, como a gente está falando, assim, né? A nossa entrega, porque a gente não ama realmente, porque a gente talvez não se entregou totalmente no decorrer da caminhada. E a gente no decorrer da caminhada, a gente vai ficando velho, mas não vai ficar melhor do que o anterior.
achava que era. Você já fez, não foi vendo sobre Salomão, né? Que fala lá no texto, né? Na velhice de se corromper. Né? Então, né? Às vezes não é tanta sabedoria, não é tanta experiência, maturidade. Se não for Deus, pode se colocar na situação. Eu estava ouvindo hoje, o cara fazendo alguma entrevista, né, perguntando se podia isso na Bíblia, isso. Né, perguntando lá um religioso. Se o senhor só bebe aquele vinho, o senhor pode beber outra bebida, né? E o cara, né, no lugar dele segurar padrão, não, diz, não, é que pode beber, a gente não pode se exceder. É. Aí o quê? Ele cortou o quê? Casamento. Foi. Pra ele. E para quem estava ouvindo, né? Quem tava ouvindo. E hoje também eu vi outra situação, né? De um homem de renome aí que ele foi corrigido pela palavra de Deus e ele foi em público e falou que estava saindo, porque tinha visto que ele não estava sendo um pastor bíblico, certo? Interessante, ele estava sendo um pastor bíblico. Quem é esse cara aí? Paulo Júnior. Eu vi também aquilo ali, mano. Ele disse que pela ignorância dele, ele estava sendo muito ignorante. O meu vídeo vai ser cortado. Se é. Aí foi repreendido pelos líderes, né? Ou ainda tentou mudar a cabeça dos outros. Aí ele disse que passou um tempinho ele tipo que simulando, mano. Né? Mas aí viu que estava errado, porque o discurso dele é tão pesado que trazia até para a própria casa. Com a esposa, com os filhos. A irmã conhece Paulo Júnior? Da presbiteriana. Ele é presbiteriano, né, aquele cara? Ele fez um para ele, Ministério do Calvário. Mas é a mesma coisa. É, A mesma coisa. Batista. Mas ele tem umas mensagens bem legais. Mas Mano. eu achei ele macho. Ele ter dito que errou e vai se submeter às escrituras e não estudar mais para se qualificar, por causa que ele está desqualificado. Ele tá com fé mesmo, homem, né, tu? Hã? Tá com fé mesmo, homem, né? Não, pior. Não, pior. Ei, mas tu não vai fazer que aqueles caras tava passando ali e de repente vir na televisão. Não. Seria o quê? Não, assisti lá. Eu tô brincando, mano. Calma aí, tá sendo gravado aqui. Não, eu sei. Aí eu assisti, eu achei, sabe? Não, eu também vi, irmão, aquilo ali. Não, eu achei coerente. É. Porque o homem daquele ainda tem que entender. Aquele. Para ele ser temente desse livro, Tá sendo gravado lá no céu. eu achei interessante. É, porque pelo patamar dele, né? Isso, tá entendendo? E até a forma dele falar do obreiro, né? Tá ali. Aí ele está sendo muito criticado pelos outros, porque não acharam certo, porque quem é eles que ganham um bom dinheiro, né? Para estarem ali sendo pastor desqualificado. Aí quando ele vem ali dizer que está desqualificado por conta desse segredo, da ignorância, né? Por causa de dele, aí os outros estão críticos. Tá caindo na real. Cadê que o Gessé Góes faz? Se o Gessé Góes faz, é esculhambar os irmãos muito puta, mano. O Gessé Góes é doido. Aí tem vários cortes aí. E os irmãos acham não quando ele fala mal. Irmão vai ser processado. Se você assim. É, vai bater isso aí, mano. Eu não pego nisso. Então, posso? Ó, Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por ter aqui, Pai, o Senhor ter estado conosco, ter nos ajudado, Pai, nessa caminhada que às vezes, Pai, é difícil, mas nós mesmos, Pai, que tornamos difícil, porque nós não temos perseguição, nada nos empata, Pai, no país que nós vivemos, de servir a Ti. Muitas das vezes é tão difícil porque nós mesmos fazemos a dificuldade. Mas nos ajuda nisso, Pai, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós a cada dia, possa nos ensinar a viver conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. E que realmente, Pai, nós possamos ter o Senhor como realmente Senhor, Pai, em nossas vidas, algemado a Ti e fazendo a Tua vontade. Coisa que estamos muito longe, Pai, eu tiro por mim. Mas
Estou aqui, Senhor, eu sei que quando estou vivo, o Senhor está dando oportunidade, não só a mim, mas a cada um que está aqui, para mudar cada vez mais. Toma a tua igreja, Pai, em tuas mãos, nos ajuda, nos dá força. Te peço pela tua igreja, onde ela estiver, em qualquer parte do mundo, Pai, que o Senhor possa estar nos dando força para continuar para o caminho. Nós possamos perseverar até o fim, por mais difícil que às vezes seja. Mas nos dá ânimo, e nós sabemos que só vamos chegar até o fim, Pai, se estivermos contigo. Se o Senhor realmente for o Senhor, Pai, das nossas vidas. E te agradeço, Pai, por tudo. O que nós temos é só te agradecer pelo teu grande amor, pela tua grande bondade, Pai, que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo. Por tudo eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, o Senhor é Senhor. Verdade, graça, cada vida. Pai, o Senhor é Senhor.